Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa noite, tudo bem? Boa noite. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bacana? Que alegria, hein, receber esse convidado aqui mais uma vez, né? Isso é muito bom, assim, você sabe, né? Eu sou tendencioso a ficar falando nesses momentos. Você fala que eu fico até puxando saco, nem é puxar O saco. testemunho mais lindo que já aconteceu nessa mesa do Três Irmãos, ó. Cara, é inesquecível. Assim, pô, durante o episódio eu vou cobrar isso dele de novo, porque é inesquecível o que aconteceu da primeira vez. Eu tenho certeza que hoje vai ser melhor ainda, porque um é pouco, dois é bom, então hoje vai ser bom demais. E eu tô pronto pra aprender mais algumas coisas. Padre Douglas Pinheiro, obrigado, meu padre. Eu que agradeço. Vocês evoluíram, hein? Tá um estúdio aqui, ó. Você Show de merece. O pessoal tá falando que nós somos agora o podcast Três Cristãos. Porque estão trazendo bastante cristão aqui. Não, e eu escuto isso com orgulho, assim, sabe? Uhum. Que bom, né? Tem até uma galera que tem muito ateu que segue a gente, tudo, né? E eles ficam... Cara, eu escuto Passando isso raiva com com a orgulho, gente. velho. É um elogio pra Aham. mim. É um elogio. É assim, o podcast pra gente, lógico, a gente tem uma meta maior que é dar a voz, dar oportunidade pra todas as pessoas. Uhum. E aí, o Cabeleiro, a gente conversa sempre sobre isso. Pô, Aham. vamos ouvir todo mundo, vamos entender a cabeça de cada um. A gente não quer pregar uma verdade única, mas a gente quer entender o que é certo e o que é errado. E pra você entender isso, você tem que ouvir todo mundo, de Aham. todas as formas. Mas é lógico que a gente tem o nosso sentimento, o nosso gosto pessoal. E aí, quando a gente vem falar de religião, especial com um padre, Uhum. a gente tem uma empatia muito maior, sabe? A gente se, Uhum. como diria o Pedrão, a gente se diverte nessa Aham. hora. Os entendeu? padres são mais estudados pra falar de E eu religião. gosto muito de podcast. Esse é um formato de ocasião, assim, que é quando convidam, a minha inclinação é sempre de já ir aceitando. Qualquer podcast. Qualquer podcast. Seja de muita audiência ou de pouca, por causa da informalidade. É um bate-papo, isso eu gosto. Para quem já vive de muita formalidade, né? Pregando, ensinando, lecionando. Então, poder sentar na mesa e falar sobre o que a gente gosta de forma tranquila, não é muito bacana. Eu gosto muito de quase podcast. igual uma fofoquinha, né? Tipo assim, É. como é que foi o Acamparáclito? O Acamparáclito foi forte. Foi E bom? vai ser mais forte ainda. Eu não mesmo? sei o que é isso aí, me Vai. conta. Nós temos na nossa paróquia um acampamento. O acampamento é um retiro espiritual e que acontece durante 4 dias. E é um acampamento de fato, então as pessoas vão para acampar, é numa fazenda. E ele funciona com uma didática, uma estrutura, uma ferramenta de evangelização que a gente utiliza, muito diferente de tudo que a gente costuma ter aqui na região metropolitana de São Paulo. Para nós aqui é algo novo. Eu fui buscar esse método de encontros lá em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Em alguns lugares do país é um método forte, o interior do Paraná é forte, Mato Grosso do Sul, foi criado ali em Presidente Prudente. Mas basicamente é o seguinte, você vai para essa fazenda, as pessoas são divididas ali em grupos, nós chamamos de tribos, você vai participar, você vai fazer todo o retiro com a sua tribo, que é formada mais ou menos de 12 a 15 pessoas, não mais que isso. Liderada por 3 líderes que vão conduzir ali as atividades. A primeira parte, isso em cada um dos 4 dias de acampamento, tudo começa sempre com pregação, e sempre pregação de pessoas com testemunhos fortes relacionados ao tema que é palestrado. Então ali se escuta a palavra, ouve o testemunho da pessoa, são feitos momentos fortíssimos de oração, muito fortes. E em seguida, as tribos elas vão fazenda adentro, né, para o meio do mato,
E na mata existem estruturas montadas, não vou explicar aqui quais são, porque as pessoas têm que fazer para ver como funciona. Mas são estruturas montadas na mata nas quais elas precisam cumprir um desafio. Os líderes vão ler regras, então tem lá uma estrutura montada, e os líderes vão dizer, olha, vocês vão ter que fazer isso, aquilo, passar por ali, tudo, o objetivo é tal. Tempo para cumprir o desafio, 40 minutos. Se alguém da tribo não fizer, a tribo inteira não fez. Não é uma competição. Não tem competição, pontuação. O objetivo é fazer aquele desafio. Todos eles são mais ou menos 8, 9 estruturas montadas em clareiras pela mata. De uma você não vê as outras, porque tem a privacidade da tribo para fazer. Estruturas ali que antes do acampamento são oradas, consagradas, abençoadas. Então, não é um entretenimento, nem um lazer, é um desafio que eles precisam cumprir. Ali eles precisam se ouvir, conversar, dialogar, pensar na solução, porque às vezes é uma solução ou mental ou física. Eles precisam ter comunhão ali entre eles. E o mais importante é que esses desafios remetem a áreas da vida. Cada um remete a uma área da vida, tem um significado. E acontecem muitas curas numa dimensão que a gente na igreja chama de cura interior. Cura interior é uma cura que Deus opera na nossa alma. Lembranças, memórias, traumas, medos, enfim, essas coisas relacionadas à alma, ao interior. Acontece muita cura interior, porque as atividades, como elas têm significados, elas mexem com áreas da vida da pessoa. Paternidade, maternidade, relacionamentos, sexualidade, afeto, ela mexe muito. Então tudo aquilo ali é feito com bastante animação, o pessoal tenta realizar, é meio que uma gincana, parece, só que ao mesmo tempo em oração. Quando tá ali difícil cumprir, não, vamos juntar aqui, vamos rezar uma Ave Maria, reza uma Ave Maria, tenta de novo. E cria-se um vínculo muito forte nessas tribos. Depois de cada desafio, eles sentam para partilhar o que foi que sentiram ali, que lembranças vieram à mente enquanto faziam aquele desafio. Ali eles rezam juntos, os líderes das tribos são preparados para isso. E aí depois dos desafios, aí volta de novo para pregação, palavra, oração. Então assim, são 4 dias que voam, você simplesmente não vê. Porque não é só aquela coisa de sala de palestra, escutar, não. Aí você anda, vai, partilha, faz o desafio, come pra caramba, encontro de igreja é lugar bom pra comer, né? Comida não falta. Nossa, deve ser bonito demais, assim, o resultado final. Fantástico. Aí, né? Olha, eu agora, semana que vem, dia 25 de fevereiro, eu faço 13 anos de padre. E fora os tantos anos que eu já tenho de igreja, já 25 anos de igreja, fazendo todo tipo de retiro, encontro, congresso, tudo. E esse método foi o método que realmente me balançou. Eu disse, eu preciso disso aqui na minha igreja, porque eu não sou facilmente impressionável. Eu já vi de tanta coisa na igreja, são tantos anos. Na igreja e fora da igreja. De tudo, de tudo. Então, para eu ser convencido de começar uma coisa nova na minha paróquia, porque realmente foi uma coisa que me impactou. E os acampamentos me impactaram. Então nós começamos no ano passado, 2024, foi o nosso primeiro acampamento. Foi o primeiro não só da minha paróquia, mas de toda a nossa região. Ali da região de Osasco, né, que é a minha diocese. E agora vai ser o segundo. E aí nós demos o nome de Acamparáclito, porque cada lugar, cada comunidade, paróquia, dá o seu nome. Uhum. Então tem lá, como paróquia São Bento, eles chamam de Acampa Bento. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, a minha também é Nossa Senhora de Fátima, mas uma outra paróquia Nossa Senhora de Fátima já tinha criado o nome Acampa Fátima. Acampa Fátima. Eu falei, não, então o nosso vai ser Acamparáclito, porque Paráclito é um dos nomes bíblicos para o Espírito Santo. Uhum. É João capítulo 16. O Senhor diz,
quando eu for, eu vos enviarei outro Paráclito. Paráclito significa o defensor, o consolador, que é um título para o Espírito Santo. Então vai ser o segundo. Nós abrimos um primeiro lote de inscrições, porque também a fazenda não comporta tanta gente para fazer. No máximo 105 pessoas. Mas é bastante gente. Podem fazer. Vai dar umas 8 tribos, aproximadamente. Nossa. Aí, e assim, não, a conta é para que na fazenda caiba não só quem vai fazer, mas quem vai trabalhar, pessoal de cozinha, de manutenção, limpeza, intercessão, enfim, são muitas equipes. O padre, que não é pequeno, né? Ocupa um espaço considerável. Então precisa ser um espaço que comporte mais ou menos 200 e poucas pessoas. Eu tava falando pro senhor aqui antes de começar, o testemunho do senhor foi realmente um dos mais bonitos, assim, que eu já escutei. Eu lembro que você chorou. E olha, gente, é que vocês não vê que ele tá aqui sentado, né? Mas o homem é um troglodita de 2 grande, metros. assim, 2 metros, chorando igual um bebê. É porque realmente o testemunho foi lá no fundo da alma. O senhor gosta de escutar testemunho de outras pessoas? Assim? Eu amo. O Papa Paulo VI, que foi o Papa na igreja lá nos anos 70, né? Ele escreveu um documento chamado Evangelii Nuntiandi, né? Anunciando o Evangelho. E lá ele diz uma frase que se tornou muito famosa na igreja. A gente usa muito em várias citações. As pessoas têm dificuldades de ouvir pregadores, mas elas amam ouvir testemunhas. Elas só ouvem, dão credibilidade a testemunhas. E quando ouvem pregadores, é porque esses também são testemunhas. Uma testemunha ocular, ela é mais credível. O que ela diz, porque de fato testemunhou, tem credibilidade. É diferente eu contar para você, falar para você sobre algo que eventualmente seja uma ideia, uma filosofia, etc. Isso é uma coisa. Mas outra é eu ser testemunha ocular de um fato, de uma realidade. Aí isso tem outro peso, porque eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi dizer, eu estou falando de algo que eu testemunhei. Isso é um princípio do direito, né? Um princípio jurídico. Testemunhas têm peso. Justamente porque é algo filosófico por baixo. Presume-se que contra fatos não há argumentos. Né? A gente usa sempre esse ditado, contra fatos não há argumentos. Então, se uma testemunha traz um fato, aquilo verdadeiramente foi visto, então como contra-argumentar? Você enfraquece um contra-argumento quando você tem uma testemunha. É porque eu vejo que alguns padres, assim, tomam um certo cuidado na hora de escutar um testemunho, na hora de evidenciar. Né? Às vezes você fala assim, pô, isso aqui é um milagre. E alguns até negam, assim, calma, não é assim. Sabe, é uma opinião minha também, né? Posso estar, com certeza eu devo estar errado em alguma coisa assim, mas eu acho que com tanta coisa que acontece ao redor da igreja, desses testemunhos, desses milagres, eu acho que a igreja em algum momento tinha que usar isso como uma cartada, assim, pra falar assim, ó, olha aqui. E a igreja não faz isso. Recente a gente tava conversando aqui e tinha um psicólogo aqui, ateu, e ele falou, pô, tal, isso aqui e tal. A hora que começa a mostrar os milagres de Lanciano, aí dá uma milagres desmontada, da igreja, assim, você fica assim, nossa, tudo isso acontece, e como que eu não sei disso? Uns dois aí que justificar, depois ele meio que falou, né, isso aí Por que a igreja por que a igreja não usa isso? Pra conquistar mais católicos? Por que ela não dá mais cartadas, né? Já pensou sobre isso, já? Não, eu sempre penso. É que assim, a igreja católica, a beleza dela, eu não vou dizer que é um problema. No meu modo de ver, é a beleza dela. Ela é a igreja que comporta, como debaixo de um guarda-chuva, né? Sob a égide da igreja, né? Sob o guarda-chuva da igreja, cabem todas as expressões de cristianismo. É o que a define como católica. A palavra católica costuma se traduzir por universal, né? Só que é universal em que sentido?
no sentido de totalidade. Tudo a respeito, tudo que Cristo revelou, tudo que Cristo deixou e tudo que o Espírito de Deus opera, suscita, inspira, tudo cabe aqui, é tudo, é um universo, é uma totalidade. Então, assim, são 2000 anos, isso é a Igreja Católica, 2000 anos de muitos fatos, muitos milagres, muitos portentos, muitos prodígios, muitas coisas assim deslumbrantes. E acaba que cada pastor da igreja, né, padre, bispo, adota o seu método de evangelizar, porque também são 2000 anos de todo tipo de metodologia, carisma, jeito, espiritualidade. A Igreja Católica é um colosso, um verdadeiro colosso de 2000 anos. Então, esse método de usar os testemunhos, de fato, é um método possível. Tem tantos outros. Mas são tantos métodos possíveis que é muito difícil, eu diria impraticável, que um único padre ou uma única comunidade local seja a expressão de todos, porque não tem como. Então eu gosto sempre de enfatizar isso. Sempre haverá a possibilidade de você ir numa paróquia lá em Minas Gerais, vir outra aqui em São Paulo, e você vai comparar e vai ver que é diferente. Claro. E sempre será possível você dizer, poxa, mas naquela de Minas falta isso, em compensação na de São Paulo falta aquilo. O que uma tem, a outra não tem. Isso é uma deficiência? Não, isso é uma beleza. Isso reflete a multiplicidade dos dons. A igreja é extremamente múltipla. Isso é o reflexo de Deus no homem, né? Exato. Cada exato. um tem um dom. Eu lembro que o bispo que me ordenou, Dom Hercílio, já é falecido já. Já era um homem de muita sabedoria. Ele dizia umas frases de efeito que gravavam na gente. Eu sempre cito algumas. E eu lembro que eu fui uma vez numa missa de posse de um padre novo, né? Quando o bispo vai dar uma paróquia para o padre assumir. Aí chama missa de posse, que o padre vai tomar posse. E aí aquela paróquia já tinha tido outros padres e tudo, e vinha ali o padre novo. Sempre quando muda de padre, a comunidade meio que racha no meio, né? Você tem o povo que sofre com a ida do anterior, e quem não gostava do anterior fica feliz com a vinda esperando do novo. um novo. E aí o bispo fica ali naquela sinuca de bico de como administrar tanto as reclamações quanto os elogios. E aí Dom Hercílio disse na homilia, cada sacerdote, cada padre tem um rosto. E nenhum deles terá o rosto igual ao do outro. Todos juntos, porém, formam o rosto de Cristo. Eu achei fenomenal. Caramba. E eu tava ali sentado, dei um glória e 2 aleluia. Falei, aí, que palavra poderosa. De fato, cada padre é um padre. E sempre você vai olhar para o padre e portanto, para a comunidade dele ali, e vai dizer, puxa, mas o padre fulano fazia isso, acho que falta um pouco. Ah, mas o de lá faz, só que lá em compensação falta. Sempre vai ter alguma coisa que falta naquele momento. Porque como é que nós cremos a transição, às vezes, de padres, de bispos? Nós cremos que o Espírito Santo sabe o que é melhor para cada época, para aquela comunidade. Então, se nessa comunidade chegou agora um padre com esse perfil, é porque é o que Deus quer para essa paróquia nesse tempo. Quando Deus não quiser mais, esse padre vai embora. E vem outro com outros dons, outras qualidades e outros defeitos que o outro não tinha. Assim é escolhido um papa também, dessa forma? Exato. Eu digo assim, não são os critérios para a escolha utilizados por nós. Estou falando de um aspecto de fé. Quem não tem fé de que Deus se serve desses critérios para escolher, aí você fica meio surtado. Porque assim, todos têm seus defeitos, suas limitações. Então, há quem não goste do atual Papa, como havia quem não gostava do anterior e do anterior e assim por diante. Mas onde é que está a nossa fé católica? Na certeza de que para cada época, Deus suscita o Papa necessário. Deus suscita o Papa necessário. Tem um santo da igreja
Ah, meu Deus, o pessoal vai assistir o podcast, eu tenho medo de citar o nome e aí errar. Mas é um grande santo da igreja. Eu não lembro se é São Bernardo, se é São Roberto Bellarmine. Eu não sei. Depois eu vou acabar assistindo e eu mesmo vou colocar no comentário. Mas um grande santo da igreja que dizia assim: alguns papas Deus escolhe. Outros papas... Agora eu vou lembrar a frase perfeitinha, mas ele quer dizer assim, com alguns papas, às vezes Deus presenteia a igreja. Outros papas nós toleramos. Deus tolera. Ah, é isso. Pô, rebobina a fita. Pô, a frase é assim. Gostar, porque quem não conhece fita não sabe o que era rebobinado. Alguns papas Deus escolhe. A outros Deus tolera. E a outros Deus inflige. Ele dizia. Acho que ela fez uma pesquisa ali e mandou pra mim o nome, deixa eu ver. São Vicente de Lérez, isso mesmo, São Vicente de Lérez. Alguns papas Deus nos dá, a alguns ele tolera, outros nos inflige. E era um grande santo da igreja. Por quê? Porque Deus é soberano na igreja. Então, tem épocas, é desonesto você olhar para a história da igreja e ficar usando papas podres, bispos podres, quando existiram papas santos, bispos santos. Esse papa atual, você acha que Deus deu, Deus tolerou, Deus está infringindo? Aí você me complica. Não, Deus deu, Deus deu. Não, Deus deu. Deus deu. Ele tá até internado, coitado. Não tá bem de saúde. Papa Francisco. Sabe, assim, o que eu de verdade eu preciso aprender aqui, e essa é a pessoa ideal para me ensinar, é que eu sou católico, mas eu não sou praticante, enfim, então mas sempre católico de BGE. É igual eu que sou um vegano não praticante. Eu gosto de uma picanha, carne, sabe? Sabe o que é um problema, principalmente aqui no podcast, onde a gente traz todas as pessoas? É que quem fala geralmente contra Maria, por exemplo, né? E porque ela é exclusivamente aceita na Igreja Católica. E ortodoxa. E aí, você vai e fala assim, não, mas vocês são idólatras. Tipo, idólatras. E ela não tem nada a ver com o santo. O que é que eu tenho que responder nessa hora? Primeira coisa, vou colocar as coisas no seu devido lugar. A devoção, a reverência, esse afeto pela figura da Virgem Maria, ela é predominante no cristianismo. Por que se tem, às vezes, essa impressão de que é só dos católicos? Porque aqui no Ocidente, existem duas expressões majoritárias de cristianismo, que são os católicos romanos e o protestantismo. Isso. Mesmo no protestantismo, justiça seja feita. Protestantes históricos, como anglicanos, que é a igreja da Inglaterra, na época da Reforma Protestante, o rei Henrique VIII. E os luteranos, que são a primeiríssima, que remonta a Lutero, eles ainda mantêm um grau de devoção a Maria. Lutero escreveu um livro chamado Magnífica, todo a respeito da Virgem Maria. Lutero. Esse livro é traduzido aqui pela editora Eclésia no Brasil. Tem em português. Original alemão. E os anglicanos têm devoção à Virgem Maria. Então existem protestantes marianos. Aqui em Curitiba, por exemplo, existem a irmã Nehama e a irmã Ádola. Um beijo para elas, se elas forem ver a minha fala. São irmãs que eu quero muito bem. Elas são irmãs da Comunidade Evangélica de Maria. Comunidade Evangélica de Maria. Elas são protestantes, de origem batista. Uma é de origem batista, a outra eu não me lembro agora. Mas tem essa ordem, uma espécie de ordem religiosa, só que é protestante. Criada pela Madre Basileia, na Alemanha, que era luterana. E a inspiração para essa comunidade é a figura da Virgem Maria.
Então, esse malveso com Maria, isso começou não na reforma protestante originalíssima com Lutero e nem com Henrique VIII. Isso começou com o calvinismo, né? De Calvino para lá. Então, assim, não existe o protestantismo. Quem for às forras da história vai compreender que existem protestantismos. Existe uma premissa fundamental, né, que é a sola escritura, só a Bíblia, e a questão é que a partir desse só a Bíblia surgem inúmeras teologias e aí eles se fragmentam. Então não existe um protestantismo. Acaba que esse modelo calvinista / batista, que já é da segunda metade do século XVI para frente que eles surgem, ele acabou se tornando mais numeroso por diversas razões históricas. Porém, voltando à origem do raciocínio, o cristianismo como um todo, ele não é feito só de católicos e protestantes. Isso é aqui no Ocidente. Quando eu digo Ocidente, eu me refiro ali, trace uma linha no meio da Europa para cá. Isso é o Ocidente. Do meio da Europa para lá, o cristianismo que predomina é o ortodoxo, que são as igrejas orientais. Esses, que tem poucos aqui no Ocidente, embora haja, mas é bem menos do que católicos e protestantes. Esses têm uma veneração, um culto à Virgem Maria, que chega em certos aspectos, exceder ao nosso. Excede ao católico. Em que ponto, assim, que ele excede? Muitos, eles têm... É uma devoção... Por exemplo, eu sei que há liturgias em que eles não podem citar o nome de Maria, só Maria. Eles precisam dizer a Santíssima e Bem-aventurada e Gloriosa Virgem Maria. Você tem que encher de adjetivos. Você não pode nem dizer o nome dela sozinho, sabe? É um exemplo. Não me lembro se isso é no rito bizantino, antioqueno, mas tem um rito que é assim. Então, excede. Existe, inclusive, uma linha na Igreja Ortodoxa, não é doutrina ortodoxa, mas uma linha teológica que defendia um teolegúmeno. Teolegúmeno é uma teoria, uma teoria teológica, que o pessoal chama de teolegúmeno. Que eles chegavam a afirmar o absurdo, é herético, mas só para exemplificar a que ponto vai a devoção mariana dos ortodoxos. Eles chegavam a afirmar que Deus constituiu em si uma quaternidade. Deus não seria uma trindade. Ele assumiu a figura de Maria de tal forma que ele a incorporou a si mesmo. Claro que isso não é aceito pelo cristianismo predominante, mas eu estou dizendo, é só para dar o exemplo da temperatura a que chega a devoção mariana. Nós ocidentais nunca chegamos nesse ponto, para vocês terem uma ideia. E lá no Oriente eles já tiveram que combater pensamentos como esse. Mas faz sentido. Não acha, não? O quê? De assumir a Virgem Maria e fazer uma quaternidade? Ela gerou Deus dentro dela, né? Exato. Mas o argumento, o argumento para desfazer essa teoria é muito simples. É o simples fato de ela ter sido criada. A Virgem Maria é uma criatura. O que define a natureza divina, a substância divina, é a eternidade. Deus sempre existiu, ele é um ser incriado. Então, ainda que Deus assuma uma figura humana, é um ato de assumir, mas assumir uma criatura pela própria natureza, pelo seu próprio ser, pela sua constituição ontológica, nós diremos. Ou seja, por aquilo que ela jamais pode ser um Deus. Ainda que queira, porque é da natureza da coisa. Né? Uma coisa não pode ser ela e outra. É um princípio de lógica aristotélica básica. Né? Um ser só é idêntico a si mesmo. Então, claro, mas eu dei esse exemplo só para que vocês percebam a que nível chega a reverência, o amor pela Virgem Maria dos ortodoxos. Então não é real isso de que isso é coisa de católico. Porque eles não são católicos, eles são uma outra igreja cristã, separados de Roma. Ou seja, durante quase 1.600 anos, nunca se contestou essa devoção, essa reverência, esse afeto. Nunca.
Isso é uma invenção de 500 anos para cá no protestantismo. Então, em termos de proporção cronológica, você há de convir que é um absurdo. O ônus da prova cabe a quem contesta. Então, não somos nós que precisamos ficar o tempo todo justificando a veneração à Virgem Maria. Se ela não é o que nós dizemos, prove. Prove na Escritura, não é? Prove na tradição, prove no cristianismo de 2000 anos, prove. Nós não teríamos nenhuma necessidade histórica, estou aqui só fazendo apreciação histórica, nem estou entrando na Mariologia em si, na Virgem Maria em si. Se a Igreja Católica, historicamente, fosse de fato esse monstro manipulador que desenham, ou seja, ela foi criando coisas ao longo da história para manipular as mentes, para triunfar sobre a sociedade, para lucrar, para ser rica, para adquirir patrimônio, etc. Bom, então ela não precisaria inventar a figura de Maria. Bastava usar a própria autoridade da figura de Cristo. Sim. Né? Isso já seria suficiente. Com certeza. Né? Seria uma dor de cabeça a menos. Ficar criando uma série de devoções, e é Maria, e são os apóstolos, e são os mártires, e são os santos. E seria uma manobra pastoral, espiritual, bastante trabalhosa. Mas na realidade nós não criamos nada disso. Isso tudo é revelado. Isso é dado à igreja. É assim desde o princípio. Então você precisa olhar as escrituras, não é, com fidelidade, o que está escrito na Bíblia, e ler a Bíblia da forma como ela foi feita para ser lida. Porque aqui é o embate entre católicos e protestantes. Parece que eu estava já sentindo, acho que Deus estava me mostrando que nós íamos falar desse assunto hoje, porque de manhã cedo eu estava ali lavando louça e me veio esse assunto que nós estamos falando agora aqui. Que é a seguinte coisa, eu estava lá tagarelando com os copos. Nós católicos cremos como fonte de revelação divina a Escritura, que é a Bíblia, a tradição de 2000 anos e o magistério, que é o Papa e os papas e os bispos em comunhão com eles ao longo da história, que vão transmitindo esse ensino de uma geração para outra. Às vezes eu vejo em alguns canais, até bem intencionados, canais católicos, o pessoal ensinando os fiéis católicos a dizerem o seguinte: olha, quando você for contestado por um protestante que diz assim, mostra na Bíblia onde está isso. Você não pode aceitar essa premissa, você tem que dizer, mas nem tudo tem que estar na Bíblia, porque eu sou católico. Tá, de fato, nem tudo está na Bíblia. Porém, o fundamento de tudo que a igreja diz está sim. Está sim. Não tem nada, não tem uma verdade de fé católica cuja raiz não esteja na Sagrada Escritura. Então, na verdade, o diálogo não tem que partir daí, por essa refutação. Onde está na Bíblia? Não, eu não tenho que te mostrar nada na Bíblia. Não. Posso te mostrar sim. Só que a pergunta é o seguinte. O que acontece é o seguinte, quando eu mostro na Bíblia, o protestante contra-argumenta com a seguinte fala, mas esse texto não quer dizer isso. Então na realidade o que você queria me perguntar, mas não perguntou, não é onde está, porque onde está eu acabei de mostrar. A pergunta que você quer me fazer é, como você lê isso na Bíblia? Só que eles não fazem essa pergunta. Porque eu leio tudo o que é de fé católica na Bíblia. Mas não é assim que lê. Bom. Então nós estamos entrando numa outra dimensão da conversa, que é a hermenêutica do texto. A hermenêutica do texto é como o texto deve ser interpretado. Bom, quem nos dirá? Quem tem autoridade para dizer como o texto deve ser interpretado ou não? Se o texto é o objeto de contestação aqui, de como interpretar ou não, então essa autoridade não pode ser o próprio texto. Alguém tem que tê-la de fora. Entende? Quem tem autoridade para dizer que isso é uma célula e isso é um átomo? Bom, não é a célula ou o átomo, é o biólogo que está aqui. Ele tem autoridade científica
Porque ele é o estudioso. Um objeto nem sempre é autorreferencial ou autoexplicativo. Alguém tem que ter a autoridade para analisá-lo. Por isso a tradição e o magistério. É uma questão de necessidade. Porque a igreja, na sua sabedoria milenar, sempre verificou que um texto sozinho não se autoexplica. Alguém tem de ter a autoridade para dizer que o texto quer dizer isso e não aquilo. Por isso a igreja se mantém coesa em termos de doutrina e disciplina há 2000 anos e nunca se desfacelou em milhares de denominações. Então o protestantismo, ele se embrenhou numa aventura lá no século XVI que não deu certo. Não deu e não dá. Porque quando você diz só a Bíblia, já está provado, assim, eles têm 500 anos de verificação, é uma questão de ser honesto, de verdade, com todo amor aos meus irmãos evangélicos, eu amo de paixão a muitos deles. Mas é uma questão de honestidade. Não existe só a Bíblia. O que existe é só a minha interpretação da Bíblia, porque eu preciso interpretar o texto. Ele não se autoexplica. Você pode usar textos da Bíblia para desdizer outros textos da própria Bíblia. Tranquilamente. É só tirar de lugar, mudar. E aí, quem vai dizer que eu posso ou não posso fazer isso se eu sou a autoridade suprema sobre a interpretação do texto? Isso é um perigo. Então a Igreja Católica, ela é desde o princípio vacinada contra esse mal. Eu acho que tem uma raiva, a mulher, assim, esse ódio a Maria por parte de protestantes. Olha, eu estou convencido que esse ódio, quando há ódio, há sim por parte de alguns, tá? Não é predominante, de verdade. Sim. Eu tô dizendo porque quando eu falei aqui do meu amor pelos evangélicos, é porque realmente eu conheço muitos e a gente caminha junto. Eu tenho amigos pastores de vir na minha casa, tomar café comigo, da gente orar junto, ir pro monte junto, fazer vigília junto, de verdade. Eu já vi evangélico chorar com testemunho de alguém que fala de Maria. Exato. Então, assim, eu não sou... Eu sou inimigo mortal do simplismo, de você pôr tudo, toda a farinha é do mesmo saco. A realidade como tal não é assim. É para analisar uma origem, né? Por que esse começo? Será que era uma época que então, realmente existia um ódio por parte de alguns? Era uma época, sobretudo a época do protestantismo, né? Do nascimento dele. Era uma época de muitas complicações sociais, tanto na sociedade civil como por parte da própria igreja. A própria igreja, ela vinha desde o século XV tentando fazer um concílio. Então, houve as tentativas de... Eu tenho uma aula inteira sobre isso, inclusive um slide que eu preparei uma época. Para que seria esse concílio? Só para entender. O concílio, para vocês terem uma ideia, em 2000 anos de cristianismo, nós só tivemos 21 concílios. É uma reunião. Concilium, em latim, é uma grande reunião. Concílio é um concílio, é uma reunião. É quando se reúne todos os bispos do mundo, não são representantes. Caramba, todos têm poucos, né? Sim, 21. O último foi em 65, né, que foi o Concílio Vaticano II. Foi encerrado em 65 pelo Papa Paulo VI. Então, assim, é uma coisa que acontece a cada séculos, de fato. E havia, de fato, uma crise na igreja. Século XVI, eu estou falando só de Europa. Ainda era o período das grandes navegações, então não tinha América. As Américas estavam sendo descobertas. Havia uma crise moral, uma crise de formação. O clero era muito mal formado. A igreja tinha chegado num ponto em que os fiéis eram muito supersticiosos. Não havia profundidade de doutrina. Havia uma crise. Cada época da história conheceu sua crise. A gente estava falando antes de entrar no ar, né? De vocês trazerem um historiador que ele saberia falar com muito mais contundência e autoridade do que eu. Mas não é correto você romantizar nenhuma época da história. Nenhuma época da história, seja história secular quanto história
da igreja, história eclesial. Nesse mundo aqui, nada é romântico, assim, lindo, os ursinhos carinhosos. Cada época conhece as suas crises. Também não precisa de demonizar nenhuma. Também né? não tem que demonizar nenhuma. Porque o século XV e XVI conheceu grandes heróis da fé. Eu estou falando da época de Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, Francisco Xavier, Teresa de Ávila, João da Cruz, a Reforma do Carmelo, que é uma das ordens que mais produz santos na nossa igreja. Então, assim, teve grandes maravilhas, grandes. Mas havia, de maneira geral, na sociedade, uma crise. É o período do iluminismo, renascimento, é esse período, cara. Foi um período complicadíssimo. Então a igreja ela já vinha tentando convocar concílios no século XV. Eu não vou lembrar agora o nome do Papa, mas não foi Júlio II. Acho que um antes de Júlio II, não sei se Pio III, eu não lembro agora. Teve um Papa que tentou convocar um concílio para discutir, precisava de uma reforma dos costumes, reforma das praias. A igreja, quando ela fala em reforma, ela se refere a isso. Reformar a estrutura, reformar a forma de cultuar, né, a liturgia. Ela não reforma a doutrina. Isso não reforma a Bíblia, não reforma a doutrina. O que é perene, é intocável. Mas o método, a maneira de aplicar, de viver... Isso, então os concílios eles surgem para isso. No início da igreja eles surgiam para resolver questões de doutrina mesmo. Quando a doutrina ela estava enfrentando contestações graves, que eram as heresias. Então, por exemplo, para decidir se Jesus era Deus ou não, decidir não. Proclamar, Jesus é Deus ou é um grande homem, mas que não é divino? Foi preciso um concílio. Já existiu essa dúvida dentro da Bíblia? Uma coisa que hoje é óbvia. Não é possível. Uma coisa que hoje é óbvia. Mas não estava na Bíblia isso aí? Tá, mas eu acabei de falar. Você pode pegar dois textos na mesma Bíblia para desdizer. Então, por exemplo, era o período da heresia ariana. O arianismo, a heresia do século IV, que foi preconizada por um padre chamado Ário, que era da igreja de Alexandria, que era uma das principais na época. Existiam 5 igrejas principais: Jerusalém, Antioquia, Constantinopla, Alexandria e Roma. Tudo que saísse de uma dessas 5 pulverizava-se pelo mundo cristão inteiro, porque eram as principais igrejas. Então, Ário dizia que Jesus não era Deus, Jesus teria sido a primeira criatura de Deus, a sabedoria divina. Só que ele não era um homem como nós. Ele era a encarnação dessa primeira grande criatura de Deus, que era superior aos anjos, mas inferior a Deus. Então, assim, era uma doutrina agradável a alguns grupos. Por exemplo, os cristãos que vinham do judaísmo. Era agradável porque você mantinha a unicidade de Deus. Não, Deus é uma única pessoa e Jesus é alguém abaixo de Deus. Agradava e ao mesmo tempo agradava, então, era uma forma de manter o monoteísmo do Antigo Testamento, da forma como era praticado no Antigo Testamento. E cara, sem brincadeira, estatisticamente, 80% do cristianismo se tornou ariano. No século IV, 80% do cristianismo era ariano. Para você ver que um concílio, ele é um exame muito sério nas escrituras e existe uma inspiração divina. Por quê? Porque se fosse em termos democráticos, 80% de cristãos acreditam que Jesus não é Deus. Nós estaríamos até hoje acreditando nisso. Só que o exame foi tão profundo. E aí tem grandes heróis da fé. Santo Atanásio é desse período, que foi o grande defensor da divindade de Cristo. E acabou que o cristianismo que crê na divindade de Jesus saiu do concílio vitorioso. 20%. Porque não é o número de pessoas que crê. Verdade é verdade, ainda que ela esteja do lado da minoria. Teorema entende? de Pareto. Mas você sabe que isso traz um 20% conflito do que você usa resolve todos os seus problemas. Isso, ao meu ver, assim, traz um conflito bíblico. Porque se Jesus é Deus, Adão tinha que ser Deus também. Por quê? Porque Jesus é o novo Adão e Maria é a nova Eva. Nova Eva. Então ele é novo Adão em que sentido? Como Deus criou um homem perfeito, Adão, perfeito, puro, santo, imaculado.
e esse homem declinou do plano original, não havia mais um ser humano que pudesse, não havia mais um ser humano que fosse o ser humano original, santo, santificado. Deus então resolveu se fazer um homem para ele mesmo cumprir o projeto original de santidade. Ele se fez carne. Ele se fez carne. Ou seja, ele é o novo Adão nesse sentido. Deus recriou nele mesmo a humanidade. Isso é uma razão. Santo Anselmo dizia que é uma segunda razão, que é a razão expiatória. Na origem havia somente Deus e surge o homem. O homem causa uma ofensa a Deus com a desobediência. Ora, que proporção uma falta tem? Uma falta, ela aumenta, ela é agravada ou atenuada dependendo da dignidade do ofendido. Então, por exemplo, uma coisa é um tapa na minha cara. Você der um tapa na minha cara, a gente sai aqui na mão, se resolve e fica por aqui mesmo. Outra coisa é você dar um tapa na cara, sei lá, no presidente Trump. Você vê ele aí no meio da rua. Você tá lascado. Porque assim, você deu um tapa na cara do Trump, você é louco? O cara mais importante é o da cara terra. mais importante da Terra. Você há de convir que o ato é o mesmo, só que ele ganha um agravante, ele é agravado por causa da dignidade de quem foi ofendido com o ato. Então, uma coisa é uma ofensa de um homem contra outro homem. Outra coisa é uma ofensa de um homem contra Deus. Que proporções uma falta contra Deus tem? As proporções da dignidade do ofendido. Deus é um ser de proporções eternas. Significa que uma única falta contra Deus tem proporções eternas. Inimagináveis, incalculáveis. Pecado mortal. O pecado ele é isso. Ele é uma falta contra um ser eterno e que, portanto, tem um valor danoso, um valor nocivo eterno. Então, como eu faço para sanar, para expiar, para satisfazer, né, para reparar uma ofensa eterna contra um ser eterno? Porque aqui na história você só tem Deus eterno e o homem limitado, contingente, mortal. Como um ser humano limitado, mortal, pode quitar uma ofensa eterna contra um ser eterno, sendo que ele não tem nada de eterno para dar? O máximo, aquilo que de mais próximo nós temos de algo eterno é a nossa vida. Você teria que dar a alma, né? Você teria que dar a vida, a alma, e ainda assim não quitaria, porque a sua alma não é eterna. Eterna é um ser que sempre existiu e para sempre existirá. Por mais que a gente exista para sempre, a gente não existe desde sempre. Ok, então esse cálculo ele ficou impagável. O pecado era impossível de se quitar, porque quem tem responsabilidade de quitar? O homem. Mas quem é o único que tem proporções eternas? Deus. Então o que Deus fez? Ele desce e se faz homem para, como homem, quitar a dívida. Ele dá a sua vida. Ele dá a sua vida. Só que a vida desse homem, Jesus Cristo, é uma vida de proporções eternas. Uma doação única da vida dele quita todo o pecado do mundo. É o que quer dizer a expressão, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque agora você tem finalmente um homem como nós, só que é eterno como Deus. Se ele dá a vida dele, em nome dos homens, a dívida está quitada. É o que Paulo diz numa das suas cartas. O documento que nos acusava, que nos condenava, foi rasgado pela sua morte. Então ele veio assumir o nosso lugar porque nós é que tínhamos a responsabilidade de quitar, mas não tínhamos como fazê-lo. E ele veio fazer no nosso lugar. Isso é Santo Anselmo. É a lógica da expiação. Dito de maneira bem simples, ele fala isso numa obra bem longa, bem elaborada. Mas você veja que, então, nesse sentido, Jesus é o novo Adão, ou seja, o homem obediente, perfeito e glorificado, ou seja, ele chegou a ser, enquanto homem, embora seja Deus, se tornou, enquanto homem, aquilo que Adão deveria ter se tornado. Adão deveria ter sido glorificado, exaltado, sentado
no seio da divindade, habitar com Deus e com ele toda a humanidade. Agora ele é o novo Adão. É nesse sentido, é analógico, mas ele é muito superior a Adão. Né? Muito superior nesse sentido. Todas as explicações são perfeitas, né? Sim, então você veja. Então, parece que eu nem fiz primeira comunhão, Então, mano. eu tô Você falando, coisa, cara, parece que eu tô nunca citando soube. coisinhas. Sim, teologia, vida de santo, documento. A Igreja Católica toda é 2000 anos disso aqui. É tudo muito bem costurado, Ligado. amarrado. Então, por exemplo, esses dogmas, para decidir se é Deus ou não. Ah, porque Ário lê esse texto assim e assado. Então, a igreja tem que decidir como é que lê o texto. Então, foi convocado um concílio, o concílio de Nicéia, em 325. Aí o arianismo foi condenado, Ário foi exilado, era assim que eles faziam na época, para calar a boca dele, para ele parar de pregar. E demorou séculos para o arianismo morrer mesmo, assim, uns 300 anos para ele deixar de existir, não, porque as heresias elas surgem, mas elas nunca morrem. Sim. Com essa definição que eu tô dando, se você procurar, você vai encontrar pessoas que têm ideia ariana sobre Jesus, ainda que ela não use esse nome. Mas ela vai dizer, não, Jesus é um homem, assim, um super-homem, mas eu não acho que ele é Deus. Tem, ainda hoje tem. Você vai encontrar. As heresias, elas surgem, mas elas não morrem. Elas só perdem força. Então, o arianismo, depois vieram outras, o macedonismo, depois veio o nestorianismo, foi a heresia que dizia que não é correto chamar Maria de mãe de Deus. Essa expressão, mãe de Deus, que a gente usa na Ave Maria. Por quê? Porque Deus não pode ter uma mãe. Mãe é a origem de uma pessoa. E se Jesus é Deus, ó, ele já supõe Nicéia. Nestório foi do século V. Aliás, Nestório, século V. Nicéia foi século IV. E, bom, se Jesus é Deus, ela é mãe de eu Deus. não posso chamar Maria de mãe de Deus, mas só de mãe de Jesus. Ela é mãe da parte humana dele e não da parte divina. E isso foi pegando, porque era um bispo. Nestório era um bispo da igreja. Então você imagina um bispo pregando isso foi tomando corpo. Concílio para resolver. Foi concílio de Éfeso no ano 425. No concílio de 65 a gente mudou o quê? Você não, lembra? 325... Não, nesse agora de 1965. Não, 1965 não mexeu em dogmas. Foi um concílio, a gente chama de concílio pastoral. Foi muito mais para decidir os rumos reformas metodológicas de evangelização, e foram mudadas assim algumas posições da igreja, protagonismo dos leigos na igreja, a liturgia, ela foi modificada, a missa, né? Se o padre rezar de costas ou não, isso de é costas, na verdade, virado versus Deus ou versus populo, que a gente fala. A liturgia foi reformada, e outras coisas foram, algumas coisas no sacramento da ordem, a maneira como era feito, toda a liturgia, os outros sacramentos foram todos reformados. A gente fala muito da missa, mas não foi só a missa. Os outros sacramentos também foram reformados. O senhor acha que pode os sacramentos não mudam? Não, a matéria do sacramento nunca, porque ela é deixada por Cristo. A matéria, a forma, que é o que nós chamamos de rito. O rito. O rito, ele foi se modificando várias vezes ao longo de 2000 anos. Ele mantém um núcleo que é imutável, as palavras de Nosso Senhor, a matéria do sacramento. Então, nunca você vai ver a igreja mudar a matéria do batismo. O batismo é água. Vamos batizar com Coca-Cola, com fluido de freio. Não. A matéria é água. As palavras são essas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não muda. O que pode mudar é algo no rito prolongado. Isso foi mudando. Vai ser feito no início, vai ser feito isso aqui no muda, final. isso vai, isso aqui é facultativo, isso aqui não é. Vai fazer na língua local, vernáculo, né, como foi reformado, vai fazer em latim. Isso foi mudando. Na origem da igreja, tudo era em grego. Tudo era em grego. O latim ele começou a ser introduzido na igreja a partir do século IV. Porque a língua do império foi mudando, do império romano, da sociedade romana. Então a igreja precisava acompanhar. Você prefere essa missa em assim, latim? Algumas em latim, não é? Eu amo o latim. O latim, ele tem uma razão, ele tinha uma razão de ser, e ainda tem a mesma razão de ser.
Em primeiro lugar, ele denota comunhão. Comunhão, ou seja, a igreja toda ela se encontra naquela língua. Eu posso ir em qualquer lugar do mundo que eu vou reconhecer as palavras que são ditas. Porque se eu vou à missa desde sempre, desde pequeno, então eu me adapto, eu começo a me acostumar com aquelas palavras. Não é verdade o que querem alegar, que o povo não entendia a missa. Não é bem assim. Não é bem assim, porque o povo acompanhava a missa. Eu tenho esse livrinho que eu fiquei depois que minha avó faleceu. Minha avó faleceu com 91 anos e ela conheceu a missa antiga antes do concílio. É a missa tridentina, né? Tridentina, porque do concílio de Trento. Foi um concílio que foi feito no século XVI. Que a gente vai voltar, que deu volta no assunto, que foi o século da Reforma Protestante. Então, minha avó conheceu o missal, que era o livrinho que o povo acompanhava a missa. Ele era bilíngue. Ele tinha 2 colunas. Você tinha aqui a missa e aqui do lado, em português, ela traduzida para você ler. E isso em todos os países era assim. Todo mundo entendia. Não E era um sabia problema. tudo Bastava mesmo, saber ler. É que nós estamos falando também de século... Tá, a missa foi reformada na década de 60. Você tinha dos anos 60 para trás, talvez um índice de analfabetismo um pouco maior. Sim. E voltando séculos para trás, maior ainda. Ok, então quem não soubesse ler, pode ser que tivesse essa dificuldade. Porém... Pra ele tava tudo em latim, né? Tava tudo em latim. Porém, existe uma coisa desde sempre na igreja chamada catequese, que é o local onde você é ensinado a respeito dos elementos da fé. Então, na missa não se explicava a missa, mas se explicava a missa na catequese. Olha, quando o padre fala essas palavras, ela quer dizer isso, isso. A catequista sabia ler. O padre sabia ler quando dava catequese. Mas o católico sente falta da catequese. Que é outro assim, assunto. a gente vê que, tipo, episódios onde o padre vai e faz uma catequese aqui com a gente, o povo fala, Sente nossa, 90 anos na igreja. E eu nunca ouvi isso. isso. Eu escuto muito isso quando eu ensino certas coisas. E coisas. aí também tem hora que a gente fala sobre isso, alguns vai lá e falam, opa, mas é obrigação sua como católico procurar. Tá lá na internet, é só buscar que o conhecimento tá lá. Mas mesmo assim, você ainda vê várias pessoas falando, eu sinto falta de uma É que nem sempre pro fiel é fácil pesquisar, assim, sem método, aleatoriamente. De fato, é necessário alguém que conduza no caminho do conhecimento. Mas se eu te perguntar uma coisa assim, você fica nervoso, sei lá, por Não, exemplo, pergunta. Qual que é a diferença? Se eu ficar, eu vou dizer. Da hóstia, fala, qual então. que é a diferença da hóstia consagrada e a não consagrada? Você ouviu isso em algum lugar, hein? Qual é? Peraí, deixa eu ver onde foi que ele ouviu isso. Qual é? Aí fica hackeando os convidados. Ele ouviu num podcast ou ele ouviu numa aula... Ah, você ouviu numa aula que eu fiz sobre o católico... Na minha página. Na minha página. Não me irrita. Me irrita saber que em algum lugar há um padre que era responsável por fazer com que essas pessoas não tivessem esse nível de ignorância e ele não fez por onde. Eu quero crer que ele não tenha feito por limitações e não por maldade. É o que eu quero crer. Entendo. Talvez o dom dele era outro. Ou tem lugares, cara, no Brasil que vê um padre a cada 1 ano. Sem brincadeira. Região amazônica. Tem lugares na Amazônia. Para chegar um padre, ele tem que andar 20 horas de barco, às vezes 24 horas de barco para rezar uma missa. Eu conheci um pessoal daquela região de São Gabriel, da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, que o pessoal fala, na Amazônia. Ficaram 5 anos sem uma missa de Páscoa. Eles não sabiam o que era uma missa de Páscoa, porque não chega padre. Então assim, esse padre quando vai, ele reza a missa, batiza todo mundo, casa todo, faz o que dá e vai embora porque ele tem que atender outra comunidade. Então eu quero crer que não foi maldade. Foi realmente limitação. Mas isso que você ouviu num vídeo que eu fiz foi um exemplo que eu dei justamente de alguém que perguntou, mas padre, qual é a diferença entre a hóstia consagrada e a não consagrada? É assim, é catequese a mais básica da básica da básica.
desse por satisfeito dessa pessoa ainda vir perguntar pro padre querer aprender, ou seja, mesmo Sim, sem a mas catequese básica, ela ainda se diz católica. Ela ainda se crê católica, graças a Deus. Tem que dar graças a Deus. Eu respirei fundo quando eu ouvi essa pergunta. Eu disse, olha, filha, a diferença, sim, é muito pouquinho, assim, é que uma é assim, é farinha e a outra é Deus. Assim, é bem farinha e Deus tá ali. Aí, como assim, padre? Tá, eu vou explicar. E você tem de ter paciência. Ninguém nasce sabendo. Né? Ninguém nasce sabendo. Chega um dia que alguém tem que ensinar. Então eu fui ensinar qual era a diferença entre... Né? Ou comunidades que não sabem, por exemplo, a diferença entre reunir para rezar o terço e ir à missa. Tem também. Tem comunidades que trocam facilmente uma missa pela reza do terço. Por quê? Porque como ficam anos, meses sem ver o padre, o que sustenta a fé daquele povo, toda semana, ali ou todo dia, é a reza do terço. É o terço. Então assim, não vai ter missa? Tranquilo, a gente reza o terço, porque eles estão acostumados. Mas você acha que elas estão pecando? Não estão Não tem pecando. padre? Não porque não tem. Não De tem fato, padre, não não tem. é culpa delas. Né? Não. É totalmente inimputável. Ainda que haja uma falta à missa. Elas faltam à missa? Faltam, mas é por culpa delas? Não tem padre, não tem missa. Então, definitivamente é o que tem. Esse vídeo em que eu falo isso, eu tô tentando lembrar agora o título dele, foi o último que eu fiz sobre catolicismo. Não é o mínimo que você precisa, é o outro título. Qual? Não, tem que olhar no meu canal. Foi o último que eu fiz sobre catolicismo. É De Frente com a Verdade, eu acho que foi isso. Catolicismo, de frente com a verdade. Só confirma se o título é esse. Lá eu começo a explicar o porquê, aliás, alguns porquês do asco de protestantes no Brasil, especificamente, América Latina de maneira geral. É isso mesmo, né? Catolicismo de frente com a verdade. Vale a pena quem estiver assistindo aqui ver esse vídeo no meu canal. Vejam. Porque ali eu explico o porquê, né, alguns porquês desse malveso do protestante com o católico aqui na América Latina, principalmente no Brasil. Porque assim, se você vai aos Estados Unidos, por exemplo, a relação entre católicos e evangélicos é muito diferente, cara. Em que sentido Você fica espantado. São mais próximos? Muito. Muito, assim. Eles reconhecem as diferenças que tem. Só que, ao mesmo tempo, eles meio que valorizam as riquezas uns dos outros, sabe? Eles estão lá 1000 anos-luz à frente de algumas coisas que aqui a gente fica se pegando no tapa. Lá, vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Aqui no Brasil, existe uma discussão homérica, uma briga, uma guerra mundial no Brasil, né, nacional, portanto. Se nas nossas igrejas católicas a gente pode ou não pode tocar ou cantar músicas de autores protestantes. Nossa, é uma guerra, cara. Só falta se pegar no pau, sabe? Os católicos dentro da igreja. A gente pode ou não cantar, talvez não na missa, porque tem letras que não cabem na nossa liturgia. Mas não pode, né? Num retiro, num encontro, ou a melodia. Quando eu digo música evangélica, eu tô falando não só dessas mais modernas, de banda, mas hinos, inclusive, anglicanos, luteranos, antigos no órgão, músicas antigas. Cara, nos Estados Unidos é a coisa mais normal. Quando eu digo pra eles lá que aqui se briga por causa disso, eles dão risada. Eles dão risada. Eu nunca fui... Eu vou aos Estados Unidos com muita frequência. Eu nunca fui uma viagem nos Estados Unidos para não ouvir numa missa, em algum momento, em alguma missa das que eu vou lá, ou celebro ou concelebro, cantarem, por exemplo, um hino. A melodia é assim: Holy, 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 Lord God Almighty. Eles sempre cantam, às vezes, de canto final. Ou eles pegam a melodia e adaptam a letra, encaixa a letra do nosso santo. A gente tem o santo que canta na liturgia e ela encaixa
nessa melodia. E canta-se em missa lá, sem nenhum problema. Essa melodia, se eu não me engano, é luterana ou anglicana, Holy, 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 não lembro. Não existe isso nos Estados Unidos. Quando eu digo pro católico americano, nossa, se lá no Brasil a gente tocar essa melodia e disser que é de autor protestante, o povo pare um filho na hora. Eles ficam, oh God, why? Eles não entendem, não entra na cabeça deles. Porque é ridículo. Para eles é ridículo. Um outro exemplo, vocês já ouviram falar no livro O Monge Executivo? Ficou muito famoso. É um livro sobre lideranças, formação de liderança. Aqui no Brasil ficou bastante famoso uma época. É um livro muito bom. E o cara que escreve o livro, ele está contando uma história pessoal dele. Que ele era um gerente de uma grande empresa. E aí, um momento, ele entra numa crise de liderança e começa a ter uns problemas na empresa e o chefe dele diz, olha, isso aqui é problema de gestão e a culpa é sua. E ele se achava um cara super competente, pá. E aí ele tá em crise lá, em casa, e a esposa vê que ele tá cabisbaixo, acabrunhado, e ele diz, não, vamos falar com o nosso pastor, porque eles eram luteranos. Aí o pastor, aconselhando ele, disse, não, você tá precisando fazer um retiro espiritual, porque um retiro vai te ajudar a sair dessas crises. Aí o pastor passa para ele o endereço de um mosteiro, agora eu não lembro se é beneditino, né? É um mosteiro beneditino, para ele ir fazer um retiro. E aí ele vai e passa uma semana lá ouvindo os monges. Mas assim, no texto, você vai lendo o texto, é a coisa mais normal. Ah, ele foi no mosteiro beneditino fazer um retiro. No quarto dele tinha um pastor batista que também foi fazer o mesmo retiro. E eles fazem o retiro. Um brasileiro, quando lê aquilo, ele... Peraí, um protestante está indo fazer uma semana de retiro no mosteiro de monges católicos. O americano não vê problema. O retiro não é para formação de líderes? Ah, mas quem vai dar é monge. Colega, é para formação de líderes? Então eu vou. Assim, é algo de bom que os católicos oferecem e eu estou precisando. Eles não têm isso, cara, sabe? E assim, o cara é luterano e não vai deixar de ser luterano, provavelmente. E o monge... E é incrível a história, como ele fica amigo do monge, e o monge aconselha ele, e tira ele da fossa, ensina ele a ser líder. É fantástico o livro, mas eu tô contando aqui as primeiras páginas. Um brasileiro lê aquilo, ele fica meio confuso, mas é a mentalidade do americano. Então, a relação entre católicos e evangélicos lá... Não vou dizer que não tem as suas tensões, porque não é verdade. Tem os pontos de tensão. Só que assim, aqui tem toda a tensão. Se não tiver, a gente cria uma. Mas é o nosso sangue, é o sangue latino. Então, mas não é... A gente é muito mais pacífico que eles. Ele quer provar a sua verdade. Só quer brigar, não. Só quer brigar nessa hora. Essa gente broseada quer mostrar o seu valor. A gente quer mostrar que tá certo. É o sangue quente. Mas você veja, não é só uma questão cultural. É realmente histórica. Histórica. O tipo de catolicismo que chegou os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, que já eram protestantes. Então, as origens dos Estados Unidos são protestantes, principalmente com os puritanos, e depois com os batistas, que chegam lá mais para frente. E depois chegou um catolicismo levado pelos irlandeses, porque a Irlanda nunca cedeu à reforma anglicana. Até hoje a Irlanda é um estado separado na Grã-Bretanha. Então chegou um catolicismo sempre com muita formação, com presença massiva de clero, muito voltado para os sacramentos. Então sempre teve presença de pastores, de sacerdotes ensinando doutrina. Bem preparados. Bem preparados. Então assim, o catolicismo americano... ele é muito mais contundente, mais maduro. E cresceu convivendo ao lado do protestantismo. Aqui não. Aqui foi o seguinte. Chegou um catolicismo, no princípio, de excelência, trazido pelos jesuítas. Porque os jesuítas tinham um nível de excelência, de formação. Cara, é pra cair pra trás. Se você vê um currículo das aulas que os índios tinham com José de Anchieta, nas reduções aqui em São Paulo. Você já leu já? Cara, é de invejar qualquer currículo de qualquer universidade agora, viu? Aí você entende o nível de
de baixeza intelectual que se chegou o ensino hoje. José de Anchieta chegou no Brasil com 19 anos. O cara tinha 19 anos. Ele aprendeu a língua tupi, que era só uma língua oral. Os índios não tinham escrita. José de Anchieta aprendeu a língua de ouvir, criou um alfabeto, Hoje existe uma escrita do tupi, porque José de Anchieta, padre José de Anchieta, criou. E ele traduziu textos bíblicos para o tupi, ensinou os índios a ler, alfabetizou com os textos bíblicos. É fantástico. O cara passava... Não. Mas aí você anos. tá esquecendo de uma coisa que é fundamental. O Espírito Santo tava ali com ele, mano. Que ele não era missão pra uma pessoa normal, não. Você cara, entende? não era normal. Era 19, sobrenatural. O cara, sabe, ação... José de Anchieta dormia 3 horas por dia. Sem brincadeira. Porque nós estamos falando do século XVI, 1500 e alguma coisa. Aqui na nossa região, porque o José de Anchieta chegou Santos, São Paulo, o Colégio de São Paulo, o pátio do colégio até hoje foi fundado por ele. Depois ele foi criando reduções, que inclusive é na minha região. A aldeia de Carapicuíba e a aldeia de Barueri. Foram fundadas por José de Anchieta, à beira do rio Tietê. Ele passava a madrugada fazendo as lições, porque eram pedaços de papiro, né, que ele mesmo sabia fazer com vegetal. Estamos falando de época de descobrimento. Você acha que tinha uma papelaria na esquina para ele comprar folha de sulfite? Não. José de Anchieta sabia fazer o papel. Fazia a tinta. A tinta. Eles sabiam fabricar o pigmento. Com varetas de bambu ou árvore faziam uma espécie de caneta, né? Punha no tinteiro, escrevia. Punha no tinteiro, escrevia. À luz de lamparina e vela, ele fazia o papel, secava o papel. Quantos índios tem? Sei lá, naquela redução, 50. Ele fazia 50 lições para aquela manhã. Ele começava das 2 da manhã às 6, uma por uma, à mão, para distribuir para os índios. Depois do almoço, ele corrigia aquelas lições, aí descansava, para depois começar de novo a fazer as lições do dia seguinte. Cara, ensinando os índios técnica de pesca, de caça, de construção. Eles civilizavam os índios. Os índios tinham paixão pelos jesuítas. Será que ele chegou a aprimorar também essas habilidades de pesca e caça? Porque isso sempre fez parte do carisma original dos jesuítas. Era promover o que havia de melhor nas culturas evangelizadas. A evangelização católica sempre compreendeu que a missão é um intercâmbio. Você acha que isso está no DNA, assim, dos jesuítas? Eu já ouvi falar que os jesuítas são inteligentes demais, assim. São. Questionadores. A gente tem uma piada interna na Igreja Católica, a gente diz coisas que nem a mente de Deus sabe. Quantas congregações religiosas existem, né? Essas ordens, que são tantas na igreja que nem Deus sabe. E o que se passa na cabeça de um jesuíta. Porque assim, os caras leem tanto, estudam tanto. O Papa Francisco é jesuíta. Sim. Só que assim, os jesuítas passaram por uma crise grande no papado de Clemente XIV, ali pelo século XVII, acho que XVII. Eles foram expulsos aqui do Brasil no século XVII pelo Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal tinha ideias liberalistas, ele era maçom, ele foi mandado pelo rei de Portugal para administrar a colônia, no Brasil, na época era colônia, e ele viu que os jesuítas, que já estavam aqui desde o século XVI, e trabalhando e com mão na massa e protegendo os índios, porque quando falam que os católicos matavam os índios, perseguiam os índios, católicos, vírgula. Todo mundo era católico na época, os portugueses. Só que você tinha os padres, o clero, que veio realmente para evangelizar, e você tinha os colonos, que eram católicos, só que muitos deles vieram para fazer fortuna e estavam um pouco se lixando para os índios. A prova de que os missionários jesuítas amavam os índios é que eles criaram as reduções. O que eram as reduções? Eram aldeias para onde eles levavam os índios para poder evangelizar, catequizar, ensinar longe das colônias. Então, por isso, a colônia, aqui Santos e São Vicente eram as regiões mais velhas, mais antigas, porque é litoral, chegava-se de navio. Sim. Por que aparece São Paulo? Quem que teve a ideia de se enfiar no mato? Olha hoje, até hoje, a distância que é você subir a Serra do Mar. De Santos para quem fez isso? Não foram os bandeirantes, os jesuítas. Pegavam os índios e levavam para longe da cidade.
para os colonos deixarem os índios em paz. E eles, o clero, cuidava dos índios. Os índios tinham paixão pelos evangelizadores. Depois ali ficava muito grande, aí porque uma evangelização bem feita desenvolvia o lugar. Porque aí os índios desenvolviam a civilização, viviam mais, colonos saúde. mais piedosos, aí sim, que tinham contato com os jesuítas, que podiam somar na economia daquela aldeia, tudo acabavam vindo. Então São Paulo começou a se tornar uma cidade. Deixou de ser uma redução para se tornar uma cidade. Aldeia de Carapicuíba, que também depois foi virando aldeia de Barueri. Eles iam criando aldeias mais para frente e levavam os índios. Para pararem de abusar dos índios moralmente, sexualmente, em termos de trabalho. Então, a igreja tinha essa responsabilidade. Isso tudo é escrito, viu? Isso tudo é documentado. Amplamente documentado, Quando se conta a história com outro viés, saiba que é um viés já ideologizado. É com você quer que as pessoas cheguem a uma conclusão que não é a verdadeira. Fato é que, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, como é que fica? Ficam todas essas cidades. Então, já no século XVII, então os jesuítas já não cuidavam só dos índios. Já eram os principais párocos das aldeias, das cidades, das principais cidades do Brasil. Os jesuítas são expulsos da noite pro dia. E há uma séria dificuldade de Portugal conseguir outras ordens para assumir a igreja no Brasil. Então, o povo, os leigos no Brasil, nas cidades principais, sobretudo ali em Minas Gerais, né? Vila Rica, Ouro Preto, Mariana, Paraty, Santos, Rio de Janeiro, todas essas cidades mais antigas ficam desguarnecidas de clero. E o que é que o povo precisa fazer para manter a fé católica? Eles começam a criar as práticas devocionais, que é o que dava para um leigo fazer. O que é a devoção? São aspectos que, sim, são da fé católica, tem a ver com a fé católica, mas eles provêm dos sacramentos, provêm da escritura, mas é uma expressão secundária. Que são o quê? Os terços, as procissões, as irmandades, as romarias, o culto aos santos. Então, assim, era isso que sustentava a fé católica do povo. Era fazer a promessa, era viajar, era subir a passarela de joelho, era queimar a vela, era rezar o terço, era fazer novena. Era isso que tinha. Isso configurou o catolicismo brasileiro nos 200 anos que se seguiram. Então, assim, o que se tornou o catolicismo no Brasil? Um catolicismo de muita reza, devoção aos santos, à Virgem Maria e tudo, mas sem sacramentos, sem pregação da palavra, sem catequese, porque não tinha quem desse. Então, isso forjou a fé católica nos 200 anos que se seguiram. Quando, depois da proclamação da independência, houve um acordo em que se admitiu a chegada de protestantes no Brasil, porque o catolicismo era religião de Estado, tanto no período colonial quanto no Império. 1822 para frente. Só que aí foi feito o acordo do Atlântico, que era de comércio no Atlântico. E permitia. E o imperador Dom Pedro I assinou alguns acordos com a coroa britânica. Porque tinha algumas questões ainda com Portugal, porque o Brasil rompeu relações com Portugal. E os britânicos eram anglicanos, protestantes, e já eram um país berço de outras expressões protestantes. Então você tinha anglicanos, metodistas e batistas na Inglaterra. Os ingleses começam então a atracar nos portos brasileiros e fazer colônia aqui. Então os primeiros protestantes começam a chegar. E o que eles encontram aqui? Católicos ajoelhados aos pés das imagens, carregando imagem para lá e para cá, e é imagem, é procissão, e é novena, e é promessa. Um catolicismo, só que um catolicismo muito desprovido das razões evangélicas daquelas práticas. Porque aquelas práticas têm uma razão evangélica, bíblica. Só que quando você não injeta constantemente essa razão, você corre o risco de ficar com a prática desconectada das razões bíblicas, espirituais, autênticas. Se enfraquece. Exato. E é esse cenário de catolicismo que você tem, sobretudo,
nas cidades mais antigas e nos interiores do Brasil. Nordeste, interior de Minas, Norte, Centro-Oeste, é o que você tem. Você tinha muita fé, mas você não tinha a base principal, né? Exato. Assim, a fundamentação. Exato. Então, assim, rudimentos básicos da fé cristã foram ficando para trás. A pessoa era muito devota, sei lá, de São Francisco ou de Santo Antônio, mas não sabia, por exemplo, a diferença entre a hóstia consagrada e a não consagrada. Você está entendendo? Ela é devotíssima de Santo Antônio, mas ela não sabe se Jesus é Deus ou não é. Sabe? Umas coisas básicas. Então você imagina, os protestantes chegam aqui e encontram esse tipo de cristianismo católico, Sim. só que um catolicismo evidentemente manco por circunstâncias históricas. E aqui foi que começou a guerra. Porque então eles começam a cooptar os católicos para o evangelicalismo e protestantismo. Por quê? Porque os protestantes começam a pregar os rudimentos do cristianismo. E são esses rudimentos que dão consistência à vida espiritual do cristão. Então, quanta gente que, eu era católico, mas hoje eu aceitei Jesus. Essa expressão aceitar Jesus era muito usada pelos pregadores dominicanos no século XIII, quando faziam missões pela Europa. Domingos de Gusmão, Vicente Ferrer. Eles faziam grandes concentrações nas praças, pregavam o evangelho básico, o amor de Deus, o pecado, a salvação, e chamavam as pessoas para render as suas vidas a Jesus. E no final rezavam uma missa. Isso se fazia na Europa no século XIII. Assim, não existe nenhuma prática que os evangélicos façam que a Igreja Católica já não tenha feito desde sempre. Não, nada, nenhuma. Então, eles começam a fazer aquilo que a gente já fazia, mas aqui, América Latina, porque isso aconteceu não só com a colônia de Portugal e depois Brasil, como em colônias espanholas aconteceu o mesmo, nos países de língua hispânica aqui em torno. Então, é o que a gente chama assim de catolicismo devocionista. Muito voltado para as devoções, a pessoa vai à Aparecida todo ano. E ela crê que é católica. Mas ela não vai à missa no domingo. Entendeu? Mas ela acha que ela é católica. Não, eu sou católica, eu fui batizado criança, minha avó era muito católica, minha mãe. Mas e você? Eu vou à Aparecida uma vez no ano. Isso é ser católico para ele. E por muito tempo, realmente se creu que isso é catolicismo suficiente. E aí é que tá. O protestante no Brasil tem essa ideia. Católico quem é? Católico crê em santo, adora santo, e só é o santo. Não foi exatamente o que o catolicismo se tornou no Brasil? Por razões históricas. O catolicismo não é isso. Ele se tornou isso aqui. Quando tanto católicos de tradição familiar quanto os próprios evangélicos no Brasil começam a descobrir o catolicismo real, profundo, eles... Nossa, mas isso é Igreja Católica? Nossa, mas isso é católico? Não tem sido novidade. As redes sociais têm prestado esse serviço. Sim. Porque o protestante ele já cresce de berço, sendo ensinado que a Igreja Católica é X. Quando ele vê... Então, por exemplo, tem muito evangélico que aparece na minha paróquia, estarrecido de ver o meu jeito de pregar. Nossa, mas esse padre manja de Bíblia. Nossa, padre lê Bíblia. Meu Deus do céu. Padre... Mas tem o protestante que realmente crê que não se lê Bíblia. Por quê? Mas eles falam que a gente não lê a Bíblia. Exato. Sim. E muitos não leem mesmo. Por quê? Porque não liam. Quem tinha as Bíblias? Bíblia. O instrumento Bíblia que a gente tem hoje, impresso numa folha de milímetro curto, que cabe um calhamaço de folha assim na sua mão. Isso daqui é fruto da criação da imprensa no século XVI. Antes do século XVI, uma Bíblia ocupava uma sala inteira, porque ela era pergaminho, rolos de pergaminho, copiados à mão pelos monges copistas da igreja. A igreja, durante 1500 anos, teve que transmitir a Bíblia copiada à mão, versículo por palavra, uma Bíblia para ficar pronta levava de 15 a 20 anos. Nossa! 15 a 20 anos. Os jesuítas, quando chegam aqui, eles trazem volumes
Você imagina, numa caravela que demorava 6 meses para chegar no Brasil, era esse o tempo. 6 meses? 6 meses, de 5 a 6 meses. Muita gente pegava doença, morria, era Sim, jogado no um mar. monte, Muito. Comida Então, a estragava. viagem de Portugal para o Brasil era 6 meses. Achava que era 3 meses. Mas... É entre 3 e 6, porque dependia muito de vento, Sim. porque é caravela. Sim. Então, É. dependendo de vento, corrente marítima, tinham que mudar a rota, dar a volta. Então, era uma margem de 3 a 6 meses. Se perdia, tinha Acho muito que morria disso. 10% da tripulação em toda viagem, Era. né? Todo mundo que vinha, isso é um fator histórico que é A pouco água contado. fudia, tudo cheio de rato. Era não. terrível. A comida estragava, contaminava, Tudo. as pessoas pegavam todo tipo de doença. Então, quem entrava numa caravela não tinha nem certeza se ia chegar vivo. Os jesuítas Ele saía pra vinham. chegar lá na Índia, chegava aqui. Era. Então, assim, Não perdia muito não, né? os jesuítas, para caber numa caravela, não vinha uma Bíblia. Eles traziam exemplares dos evangelhos. Eles já eram treinados na Europa, porque eles já sabiam, ó, lá é só mato. Então nós vamos ter que criar, nós vamos ter que aprender a fazer roupa, nós vamos ter que aprender a fazer comida, nós vamos ter que aprender a fazer as folhas, como escrever, como rezar a missa, tudo. Eles traziam o mínimo numa caravela e vinham grupos. Você pode ver nas atas, os padres chegavam todos em grupos, por quê? Caso morra alguns chegam vivos. E como que eu Mano, identifico tinha um que ter. padre jesuíta hoje? Hoje, bom, você tem as igrejas, paróquias, conventos próprios dos jesuítas. Aqui perto a gente tem Itaici, em Dayatuba. Mas a roupa que ele veste é a mesma. É hoje igual em dia um eles usam uma frei roupa. e um Eles padre. têm um hábito próprio. É preto, assim, Aham. como a minha, só que não tem os botões expostos, assim. É um hábito muito parecido. Preto com uma faixa preta na cintura. Aham. É o hábito dos jesuítas. Mas eles hoje em dia não costumam muito usar o hábito. Às vezes eles usam a camisa clerical, que a gente usa. É mais difícil identificar. Os jesuítas têm uma história longa. Tá? Eles não estão hoje como eram na época da fundação. Entendi. Tá. Mas os jesuítas, sofreram ainda hoje, modificações. eles ainda são, vamos falar assim, os que mais estudam, eles ainda são estudiosos. Não só são eles. Hoje em brilhantes. dia tem muitas outras ordens igualmente ou mais esmeradas ainda no estudo. Hoje em dia não depende tanto da ordem. Depende da pessoa. Depende muito. Porque essas ordens antigas, quando eram fundadas, elas tinham um determinado carisma que envolvia certa necessidade de aprofundamento na pesquisa na acadêmica. Os missionários, por exemplo, eles iam para vários países, tinham que ter facilidade em idiomas, tinham que ter, assim, um intelecto aguçado, homens de altíssima cultura. Para ir em missões, se mandava o que havia de melhor no clero. De melhor, porque estamos falando de levar a fé católica a territórios completamente inóspitos. Tinha tribos indígenas aqui no Brasil que eram antropófagos. A gente sabe disso. Um monte de gente, né? Tem um fato que é cômico se não fosse trágico. O primeiro bispo que veio para o Brasil era... Eu só lembro o sobrenome, que era Sardinha. Era Dom Antônio Sardinha, Manuel Sardinha, não sei. E quando ele chegou no Brasil, eu não lembro agora o nome. Quando ele chegou no Brasil, na época era ainda Salvador, a capital. Então ele chegou. Quando ele chegou, que ele viu o Brasil, que era só mato, perder de vista, ele se desesperou e falou: não vou ficar. E ele veio embora. Ele voltou para caravela para ir embora. Aí o povo disse que foi castigo de Deus, que ele veio para ser bispo no Brasil, para cuidar da igreja no Brasil. A caravela foi desviada, a rota, e foi parar numa aldeia indígena. E o bispo morreu comido pelos índios. Os bispos comeram sardinha. É porque virou piada, porque o sobrenome dele era Sardinha. Falaram, é uma sardinha? Vamos assar. Assaram e o bispo foi literalmente comido. É a história do Brasil isso. Então, pra você ver, o cara vir pro Brasil sabendo que ia enfrentar esse tipo de tribo. Ele não só sabia se ia que ia vir, sobreviver. né? Ele não sabia nunca se ia voltar. Exato. A contribuição da igreja é gigantesca. E vieram. Então, assim, esses caras chegaram, começaram um tipo de igreja, e por razões históricas, essas intervenções todas que eu tô falando, a igreja foi adquirindo outra configuração. Hoje, nós católicos temos esse desafio. Não digo desfazer, mas digo melhorar
purificar um certo tipo de catolicismo que está incrustado há mais de 200 anos. Em muitas cidades, na mentalidade de muita gente. A gente fala evangelizar os batizados. É uma expressão que os bispos têm usado já de anos para cá. Pessoas são batizadas, crescem na igreja, mas não tem o mínimo de cristianismo. A gente tem que começar do zero com o povo de dentro da igreja como se eles fossem índios. É muito mais difícil, sabia? Porque é mais difícil você convencer alguém que diz que é católico de que ele não é tão católico assim, porque ele realmente acha que é, do que você pegar uma pessoa que não é católica mesmo, é pagã de tudo, arregaçada, e evangelizar ela do zero. Você acha que é mais difícil pegar o que é do zero? Não, é mais fácil. Fácil pegar o que é do zero. É mais difícil você convencer quem tá dentro da igreja. O que a gente ali, chama macaco velho de igreja. A pessoa tá 50 anos dentro da igreja, você vê que ela não tem uma experiência de Deus, sabe? Que ela não nasceu de novo. Que ela não conhece o Espírito de Deus. É o cara que aprendeu, dizer pra ela. O cara que aprendeu a dirigir errado, você põe ele na autoescola. Ele não consegue parar de dar o vício Cheio de nunca vício. Mas mais você acha ali, que nunca tem, mais ali. você acha que tem uma porcentagem grande de pessoas dentro da igreja assim que realmente não tem uma experiência de Deus? Imensa. Imensa. E o que ela fica fazendo lá dentro? Tô falando uma experiência igual a que o senhor já teve. Não precisa ser uma experiência igual à minha. Porque a experiência de Deus, ela é muito pessoal. Eu não precisa estribuchar no chão e ter uma visão. Não. Tá. Eu sei que existem diferentes experiências, mas mesmo assim, uma experiência de sentir Deus. Exato. Uma experiência de sentido. E todo católico pode ter essa experiência? Claro, deve, porque senão não é um católico de fato. Eu tenho feito essa experiência nesses anos de ministério. Você assumiu uma paróquia, meu caso, eu assumo uma paróquia. E você tem ali pessoas que são católicas desde pequena. E qual é o trabalho principal de um padre? Principal. Ninguém vai me dissuadir do contrário. O trabalho principal de um padre é pregar a palavra. Ele reza a missa e, obviamente, a missa tem pregação da palavra. Pregar a palavra simples, pura, autêntica, verdadeira, sem fugir do texto. O texto é esse aqui. Pregar. Sem brincadeira. Não vou nem aumentar nem diminuir para vocês. Eu, o tempo todo, pego senhores, senhoras, gente que sempre foi da igreja, dizer, padre, eu realmente me converti aí, hoje com essa sua pregação. A pessoa se converteu agora, com 70 anos. Ela tá desde pequena na igreja, fez primeira comunhão com 6 anos. Triste. Mas isso, ela faz a experiência de conversão agora, quer dizer, é como você levantar uma casa para pôr a fundação, porque já construíram sem a fundação. Mas espiritualmente isso é possível. É só pregar. Pregar, evangelizar, catequizar. Você falou que sente essa deficiência de catequese, né, nas igrejas. De fato tem. O que eu tento fazer? Eu, por experiência, que é o seguinte... Quem se diz católico, mas não é aquele católico, qual é o único lugar onde você pega aquela pessoa? Missa. Se eu disser assim, olha gente, amanhã, tal hora, no horário separado da missa, eu vou dar uma catequese assim, sobre doutrina. Não vem a mesma quantidade de pessoas que vem na missa. Tem gente que só vai à missa naquele horário e não volta na igreja em outro horário. Você tem que pegar a pessoa naquele horário ali. Domingo, 9 da manhã, eu tô lá na igreja. Se eu disser que segunda à noite vai ter uma catequese, ela não vem. Ela vem domingo, 9 horas da manhã. Então, o que eu tenho feito nesses anos todos, em todas as paróquias onde eu passei? No fim das missas, eu pego 5, 10 minutos e dou uma catequese sobre um assunto. Doutrina mesmo. Então, na homilia eu prego o texto daquele dia que está ali, não gosto de fugir do texto. Porque a nossa liturgia de domingo, ela é disposta de uma maneira que os evangelhos mudam a cada 3 anos. Então assim, esse evangelho que foi lido esse domingo, ele só vai ser lido de novo daqui 3 anos. Que é ano A, ano B e ano C. Então eu preciso aproveitar a chegada desse texto e pregar o conteúdo dele. E no fim da missa, eu começo a catequizar. Então hoje eu vou explicar isso aqui, aquilo outro. E aí eu digo para o povo, vocês podem me mandar dúvidas que vocês tenham
E nas missas eu vou respondendo. E faço isso. Eu já estou há 8 anos na mesma paróquia. O pessoal manda, às vezes pela internet, na página da paróquia, ou na minha rede social pessoal. Padre, eu tenho uma tal dúvida de doutrina. O que a igreja diz sobre isso, sobre aquilo outro. Eu dou ali no fim da missa, tem os avisos que você dá. Eu falei, então, hoje eu quero dar uma breve catequese sobre isso aqui. Então, por exemplo, as imagens, os santos, Maria, espiritismo, vida após a morte, para onde a gente vai, o que é inferno, o que é céu, o que é purgatório, o que são isso, o que é aquilo. Eu vou 5 minutos, 10 minutos. Dá pra você falar todos esses que você falou aí pra mim? Ixi. Que todos que você falou eu queria saber. De jeito nenhum. Só se a gente marcar um próximo Todos que você episódio. falou, eu queria saber, mano. Eu vou te falar um negócio, Parece... sério mesmo, parece que foi 20 minutos de conversa, viu? 20 minutos de conversa. É, mas eu sei que foi só Mas já uns tem 10. 2 horas que a gente tá aqui falando. Pô, pra mim foi 10 minutos, de verdade. Mas é uma alegria, cara. Se você deixar, eu fico falando até amanhã, na hora da missa, das 7 da manhã. Eu vou te falar, da nossa parte aqui... Eu não sei, da nossa parte a gente quer ouvir. Mas só que a gente sabe que você tem mais obrigações e cuidar da sua galera. Quem quiser te seguir, você falou que tem uma rede social que a galera manda as perguntas, qual que é a... Sim, então quem quiser me seguir no Instagram, Padre Douglas Pinheiro, no Instagram. Também no YouTube tem o meu canal, Padre Douglas Pinheiro. Então entra lá, se inscreve, de vez em quando eu coloco algum vídeo novo, principalmente de conselhos, assim. Pego um tema, coloco lá. Mas as minhas aulas mesmo você encontra na minha escola online. É pedouglaspinheiro.com.br. PE, né, de padre. pedouglaspinheiro.com.br. No meu Instagram, Padre Douglas Pinheiro, na bio tem o link. Tem um link. Isso, tem o link para a escola. E aí na escola a pessoa tem que se matricular. E aí tem toda semana uma aula. A gente já tá na 60ª aula, aula 60. Toda semana uma aula nova de 1 hora, 1 hora e pouco, 50 minutos, sobre um assunto. E tem vários cursos, você entra na escola como se fosse um streaming. Então tem cursos já que eu gravei que estão lá. Curso disso, daquilo. Então os alunos vão maratonando os cursos e fazendo a aula semanal. E recebe também material escrito toda semana para acompanhar o estudo. Esses são os meus alunos. Pode se matricular lá. E tem inúmeros vídeos, palestras, coisas no YouTube também. E faz o pagamento por lá mesmo? Como É, que é? a escola, na própria plataforma da escola, tem lá a maneira de se matricular. Legal. Tem também o link da paróquia. Minha paróquia é Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Jandira, São Paulo, cidade de Jandira. Pode entrar lá, curtir nosso Instagram. E a gente falou no começo do Acamparáclito, né? Tem também a página do Acamparáclito. Quem de repente quiser fazer o nosso acampamento, Acamparáclito, só colocar lá no Instagram, tem a página. A gente vai abrir o próximo lote logo mais, no mês de março. Porque a gente vai abrindo os lotes. O último lote em 8 horas esgotou. Já, nossa. A gente abriu meia-noite. 8 da manhã não tinha mais. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade sensacional, vale a pena. Show de bola. Padre, quer fazer uma oração aí antes da gente acabar? Pode ser? Vamos. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por estar aqui com esses irmãos tão preciosos. E eu agradeço também, Senhor, por todos aqueles que o Senhor preparou de nos assistir. Pedimos perdão se em alguma coisa falhamos, não fomos suficientes, mas nós cremos que aquilo que em nós faltou, o Senhor, com a vossa divina graça, pode completar. Que aonde chegar a nossa voz, onde chegar essas imagens, esse vídeo, chegue também o teu Espírito, Senhor, para abençoar, para curar, libertar, restaurar as forças, o ânimo e principalmente para amarem a tua igreja, a tua palavra. Agradeço, Senhor, peço que abençoe esse podcast, os irmãos que nele preparam, que a ele apresentam, que ele seja canal da verdade, do diálogo, e que sintam sempre também a tua presença em tudo o que ocorre. Peço a vós, Senhor, que abençoe os vossos filhos, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que os vossos anjos sempre os acompanhem. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.
Pra não falar que é só de boca, eu vou te dar um presente aqui também. Esse aqui é de um parceiro nosso. Tá sem embalagem, mas aceite é de coração. Tá? Olha só. É de um parceiro. Isso aí é até uma oportunidade. Quem tiver aí com a gente, quiser ter sua marca de roupa, quiser É a prosperar, marca de vocês empreender. aqui, né, ó? Porque essa fábrica, na verdade, não é a nossa, ela é a sua fábrica. Então, se você quer ter uma marca de roupa, quer entregar roupas, quer ter um negócio de verdade, é só você entrar em contato com eles. Eles entregam em todo o Brasil, não tem pedido mínimo, te ajudam a criar a sua logo, o seu estilo mesmo. E se você quer empreender, pô, não precisa de quase nada, é só entrar em contato com a sua Bacana. fábrica. Boa. E agradecer também o Instituto Oliver, carreiras policiais, formam policiais aí em Vai todo que o você não é um Brasil. empreendedor, você é um cara que é estudioso, né? Que quer ter sucesso. É isso. Obrigado, viu, gente? Se inscreve aí, comenta o que vocês acharam do Segue o Pá episódio. Douglas também, se inscreva no canal, dá like e compartilha. Um abraço. Valeu, flui! Falou.